Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Matos. Eu sou fundadora da Tior e eu tô hoje num lugar muito especial, que é a pousada Mirante dos Adelfos, que fica em Socorro. E mais especial que esse lugar, eu estou com a Gé, que é uma das idealizadoras deste lugar incrível que nós vamos contar e mostrar tudo para vocês hoje. Gé, Olá, obrigada pessoal. por estar Obrigada. aqui. Obrigada pelo seu tempo, Eu que pela, agradeço. pela sua recepção, que é sempre muito incrível aqui. Hum, E hoje eu quero te fazer algumas perguntas e mostrar um pouco para o pessoal, Vamos lá. um pouco, né, do que eu já consegui desfrutar deste lugar tão maravilhoso. Então, se Obrigada. você pudesse apresentar. Obrigada pelas palavras. A gente fica muito tocado. Meu nome é Jéssica, o pessoal me conhece como Gé, e estamos aqui na pousada Mirante dos Adelfos, como a Gil comentou. Tudo começou com o sonho do meu pai. Ele projetou, ele foi engenheiro, nós tivemos profissionais que nos ajudaram, arquiteto, decoradora, e uma equipe maravilhosa com a gente, desde fevereiro de 2021. E essa é uma pousada pensada para ser um momento de restauração, de reparação da sua saúde, porque além de nós estarmos inseridos num sítio de produção orgânica, na Serra da Mantiqueira, no interior do estado de São Paulo, nós trabalhamos com produtores locais para oferecer produtos orgânicos no nosso restaurante. As suítes são inspiradas em elementos da natureza, e o espaço foi pensado para não agredir ou violentar a natureza, né? Tanto que a nossa arquitetura, ela ao mesmo tempo que é contemporânea e moderna, ela também respeita os recursos naturais e, claro, outros elementos que a gente tem, como a nossa cachoeira, que está aqui dentro do nosso sítio, e isso torna a experiência de hospedagem muito especial. Aqui tem um além de não é só um diferencial, né, são diversos diferenciais, tanto a estrutura, né, como a Jéssica falou, mas a gente também tem uma questão de experiência. Então, a gente tem uma visão macro aqui do Mirante dos Adelfos, né, mas tem todo um cuidado, um aprofundamento na experiência do cliente, do hóspede, e eu queria que você me contasse um pouco disso, Gé, no sentido das características dos quartos, né, de toda a criação orgânica, da experiência da gastronomia daqui até a parte do acolhimento, da hotelaria. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Obrigada. Eu acho que assim, quando a gente fala em hospedagem, todo mundo fala de descanso, todo mundo fala, eu vou para um lugar descansar. E a gente sempre quis, e ainda hoje acredito que a gente cumpre essa promessa, que trabalhar com turismo é trabalhar com promessa. Eu estou vendendo uma promessa para você, é que a pessoa, além dela ter, claro, um momento de tranquilidade, descanso dela, porque a natureza traz isso, a gente sabe que a gente está mexendo no sistema nervoso dessa pessoa, né? Reequilibrando, harmonizando, mas, além disso, ter o carinho de entender que o bolo que a Selma faz naquele dia vai ser especial, porque aquela pessoa já me deu o toque no WhatsApp que ela gosta do bolo de laranja. Na conversa, no bate-papo, você entender o que, que o hóspede está precisando. Às vezes a gente tem histórias de pessoas, olha, eu estou trazendo meu pai depois de um tratamento oncológico, ele está precisando descansar, e a gente já acolher essa família, né? E outros detalhes. Então, por exemplo, os livros que estão aqui na nossa sob consulta foram livros escolhidos a dedo, porque quando esse hóspede chegar e falar, poxa, acho que está na hora de uma leitura, tem um livro para ele, né? E claro, o elemento da natureza da suíte. Então a gente personifica esse elemento para que a água fale com a pessoa, o fogo fale com essa pessoa, a terra e o ar. Então são 8 suítes exclusivas, trazendo esse ar mais intimista. Então você não vai chegar aqui e vai estar aquela gentarada, é, um, um ambiente mais acolhedor e de família. Então você vai chegar e vai ter o seu Antônio, que é o meu pai, que é um dos idealizadores, talvez minha mãe vai estar aqui, eu vou estar aqui. E esse elemento da natureza também
atender, provocar ou trazer uma reflexão para o hóspede que as virtudes e qualidades daquele elemento pode ajudar aquela pessoa a desenvolver esses princípios nela. Então, o ar vai trazer flexibilidade, vai permitir a pessoa sonhar. Então, se você é uma pessoa muito assim teimosa, rígida, né, que está precisando expandir, sonhar, o ar vai te ajudar. Se você é uma pessoa que está sempre com um projeto no papel, mas, poxa, penso e não foco, não concentro, não consigo executar, vamos para a terra, né? Então, são várias narrativas aqui que faz a gente ser um espaço diferente. E a minha primeira experiência aqui no Mirante foi em um momento de vida, até abrindo um pouco, né, as minhas questões pessoais, que eu estava num divisor de águas de carreira, eu estava passando por desafios no âmbito profissional, no âmbito pessoal, e eu conheci através do meu parceiro aqui, e ele escolheu a dedo, junto com vocês, com toda essa consultoria que eles fazem, o quarto que iria trazer todos esses elementos. E realmente, essa primeira experiência para mim foi, além de incrível, foi muito diferente, porque ele realmente traz tudo isso que você falou. O hóspede sente exatamente isso. Tem todo um storytelling na criação dos quartos, né, no aroma, no enxoval, na decoração do quarto em si, que a gente vai mostrar para vocês também. E isso tudo traz uma experiência diferenciada, pensando numa coisa assim que também tem toda a sinergia com a Tior, que é a espiritualidade. É cuidar de dentro para fora, porque não adianta, né, a gente só olhar por fora e não tratar o nosso interior. Sim, além da tua fé, da tua religião, do que você segue, não segue, acredita ou não acredita, a natureza, ela é mais do que um recurso ou ferramenta, ela vive em você. Ela te vivifica, ela te atravessa e ela é uma grande amiga sua em momentos de cura, em momentos que você precisa se restaurar. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas, principalmente no Brasil, olhando para o público brasileiro, estão em capitais, em metrópoles. Então, essa reconexão com a natureza e com os 4 elementos da natureza vai provocando no hóspede falar, não, eu tenho isso em mim, eu posso desenvolver. E entrando a nossa história com a sua, você veio atender um sonho meu lá do começo. Então, eu comentei que a gente inaugurou em 2021. Antes da gente inaugurar, eu pensava, poxa, eu quero que o hóspede entre e ele fala, esse aroma, essa atmosfera é água. E aí ele volta num outro momento de vida dele, que graças a Deus a gente tem muito isso, o hóspede volta a segunda, a terceira, a quarta vez, e ele vai para a terra, o aroma que é diferente, a atmosfera é diferente. E você veio trazer essa solução pra gente. E eu fico assim, sem palavras de coração, porque é uma honra poder estar aqui hoje e poder ter conhecido um lugar como esse, uma pessoa como você, é um privilégio. Não estou falando isso porque tá filmando. Não é todos os dias que a gente encontra pessoas que nós sentimos que é um encontro de almas. Nossa. E eu sinto muito isso com você, Jé. Nossa, eu fico emocionada. Depois eu vou ter que editar. É os cortes, né? Os cortes. Uau, agradeço Mas demais. é uma sensação muito, muito acolhedora. Principalmente, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a individualidade, a exclusividade, o ambiente familiar em todos os lugares que eu vou. Então, se sentir único. Todas as vezes que eu cheguei aqui, você, seu pai, todos os profissionais daqui sabiam quem eu era. Sim. Lembravam de mim. Então, claro. Cada pessoa, tanto do hóspede, tanto dos profissionais, marcam a vida um do outro. O bolo, que cria uma memória afetiva. Com certeza. Eu vim hoje com uma sede pelo aquele macarrão, né? Então, a nossa massa artesanal. Cria todo uma experiência que a gente leva embora e fica com gosto de quero mais, e não é aquele lugar que
nós não queremos voltar, né? Tanto que todo ano, sempre que a gente pode, a gente vem aqui. E aproveitando o ensejo, eu queria falar um pouquinho sobre um outro lado que eu admiro muito daqui, que eu gosto muito, que é a gastronomia. Tudo aqui é feito, a grande maioria das coisas são feitas por vocês, né? E também por produtores locais aqui de Socorro. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque hoje em dia, né? E também existe uma tendência das novas gerações, que é ter uma alimentação mais saudável. Nós estamos vivendo uma era onde os jovens estão cada vez menos bebendo, consumindo bebida alcoólica, estão optando por alimentos orgânicos, feitos em casa, especiarias plantadas em casa. Então, eu acredito que o Mirante esteja muito alinhado com essa tendência de comportamento. Então, eu queria saber um pouquinho mais, contar pra galera um pouco mais sobre isso. Ele tem itens à la carte, então a gente prepara na hora para o hóspede, e ao mesmo tempo que é um cardápio enxuto, ele atende muito bem. Então, por exemplo, olhando para as nossas massas, elas são artesanais, são produtores locais, que vem acompanhado de um molho orgânico de tomates, que é do nosso vizinho aqui, e que a Selma, uma das nossas colaboradoras, com aquela mão dela mágica de fada, prepara, né, o ponto legal. E, por exemplo, as saladas que a gente faz são colhidas aqui. A gente tem uma horta com algumas opções de agrião, de alface, rúcula, etc. E o quiche também que está no nosso restaurante é da nossa vizinha, ela é a produtora, conheço como ela faz artesanalmente, aquele gosto caseiro, nunca comi um quiche igual dela, é uma delícia. E trazer o hóspede com esse entendimento maior daquela comida que está chegando no prato dele, né? Então, às vezes você vai falar, nossa, eu não estou produzindo muito, mas você está produzindo, você tem, e você consegue mostrar e trazer o hóspede para ver aquilo, né? Então, você anda alguns passos, você já está na horta, que tem lá o pepino, o tomate, o alface que eu falei, aqui no nosso quintal, em frente à cozinha tem também a nossa horta com algumas especiarias, temperos, dá para fazer chá. Então, essa coisa de você colher, de você pegar na mão, de você sentir, de você entender a história por trás, é muito mágico para o hóspede, né? E eu acho que isso, como você falou, é uma tendência, a gente entender como é toda essa cadeia de produção alimentícia. E como produtores orgânicos, nós temos um sistema agroflorestal também aqui no nosso sítio, um meliponário com abelhas sem ferrão, nativas brasileiras. Muita gente não conhece, né, a importância delas de serem grandes polinizadoras e ser ajudantes de quem produz, do agricultor. Então, tudo isso é mais do que uma experiência. O hóspede ele vai abrindo o olhar e a perspectiva dele desse mundo que está ao redor dele, mas que também está dentro dele, porque o que você come, você se torna. E é muito interessante porque hoje, apesar de já ter vindo aqui, de conhecer muitas coisas, a gente sempre se surpreende com o sabor das coisas. Então, hoje eu comi um morango numa salada e eu não conseguia parar de comer o morango. E eu fiquei caçando morango ali no meio da salada, porque é muito diferente. E aproveitando também esse gancho, a gente conseguiu entender nessa conversa que tem todo um olhar minucioso para a experiência em todos os âmbitos, né? Então não é somente hotelaria, na experiência sensorial, na experiência de espiritualidade, na experiência gastronômica, porque tudo isso precisa ser pensado. E onde a Tior se encaixa nisso, né? A Gé falou que nós realizamos um sonho dela dos aromas e a Tior, ela tem um cuidado muito especial em estar em locais, né, que tenham sinergia com a cultura, com
o propósito, com o acolhimento, né? Precisa ter uma troca ali com os nossos propósitos, né? Claro. E aqui, por ser um lugar que olha muito a experiência, tudo isso, não só dos humanos, mas dos nossos amigos de patas, que a gente ama muito, a Tchor veio com esse propósito de trazer uma experiência olfativa, sensorial, como um incremento do que a gente já tem hoje nos quartos. Então, falando um pouco, né, a gente tem os 4 elementos, nós escolhemos a dedo cada um dos produtos que vão trazer ali a percepção acompanhada do que esses quartos trazem de experiência, né? Então isso é muito legal, porque é um complemento que junto faz com que cada pessoa que passe por aqui leve uma experiência para casa. Perfeito. Né? Quando eu conversei com a Ju, eu trouxe o sonho. Eu quero não só que a pessoa entre naquela suíte e rapidamente identifique e possa também sentir uma conexão com o que aquela atmosfera, aquele ambiente está trazendo, porque a gente fez um matching, né, correspondendo o que o elemento da natureza está conversando com aquele aroma, mas que a pessoa pode adquirir o produto, levar para casa e meio que ter uma extensão dessa experiência, né? Poxa, sente o cheiro e resgata essa memória, né? Então eu acho isso muito importante, porque a gente conversa com o mundo através dos 5 sentidos, e você, melhor do que eu, sabe disso. Então a gente não tem só o paladar, a gente tem o olfato, e marca demais. Então a gente acha que é a cereja do bolo, mas ele está na base da nossa natureza. E eu achei incrível que nesse bate e volta que a gente fez, e qual vai ser o aroma, esse elemento, a gente ficou algumas semanas desenvolvendo, você trouxe isso muito claro. E eu acho que é fruto do tempo que você também conheceu a gente, conhece a gente, das vezes que você veio. Isso enriqueceu demais essa solução, porque mais do que uma venda de um produto, você respondeu a um sonho nosso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, Gé, obrigada por tudo mesmo. Eu que agradeço, muito obrigada. E então, essa conversa aqui, tudo isso que a gente falou, nós vamos mostrar para vocês em breve, num próximo vídeo. Falamos um pouco agora sobre o Mirante, sobre toda essa parceria, essa conexão, como as coisas se conectam, que isso é o mais importante de tudo, né? O ser humano, ele precisa de conexões. Agradeço. Curte o vídeo aqui embaixo para saber mais, segue a gente, qual é o arroba daqui, Jé? É @pousada Mirante dos Adelfos, estamos no Instagram, nosso WhatsApp 19999204794, tem o nosso site www.pousadamirantedosadelfos.com.br. Muito bom, e é isso. Obrigada.